E a nossa jornada rumo ao sul do continente ainda estava apenas começando. O objetivo deste trecho da expedição é deixar o Brasil, entrar na Argentina e atravessar todo o país sentido sudoeste até a Cordilheira dos Andes. Serão mais de 2.700 quilômetros neste deslocamento pelas estradas argentinas até San Martín de los Andes. Confira agora! Deixe já o seu like e inscreva-se em nosso canal. Dakar Overland tem um patrocínio de Calunga, Roda Mix High Performance, Headmasters Cabelo e Estética, Construtora Badio. Hoje acordamos antes das 7 horas. Fazia calor e o tempo estava nublado. Tomamos café e nos preparamos para partir. Boné da Dakar Overland. Tem umas canetas aqui também. Deixa eu mostrar nosso uniforme, que bonito. Dakar, Headmasters, Badio e atrás nossas patrocinadoras. Ficou lindo, né? Esse detalhe aqui laranja. Dani, vem cá. Aqui a Dani. Neste segundo dia de expedição, deixaremos Passo Fundo, atravessaremos a fronteira em São Borja e chegaremos até Concórdia, na Argentina. Serão 820 quilômetros de deslocamento no dia, metade em território brasileiro e o restante já nas províncias de Corrientes e Entre Rios, na Argentina. E assim começava nosso segundo dia. A primeira parada foi ainda em Passo Fundo para abastecimento. Estávamos muito empolgados, agora com o comboio completo. Ganhamos da Cissa lindos presentes da Calunga. Primeira abastecida, segundo dia. Agora partiu fronteira. As estradas, depois de Passo Fundo em direção à fronteira, foram piorando gradativamente. Trânsito pesado de caminhões, pistas simples e muitas irregularidades no asfalto foram nossos companheiros pelas próximas centenas de quilômetros. Fizemos uma rápida parada em Ijuí. A geladeira Vaiko Dometic do Hero parou de funcionar. Então tivemos que comprar gelo para manter a temperatura baixa. Bananinha chips. Hora do snack. Ainda faltam 7 horas, sem contar a fronteira. Paramos para um último abastecimento em solo brasileiro, já em São Borja. Estávamos famintos, mas o restaurante do posto já estava fechado. Dirigimos então até o centro da cidade para almoçar antes de atravessar a fronteira. Encontramos uma churrascaria familiar onde fomos muito bem atendidos. Satisfeitos, sem demora partimos para a fronteira, pois ainda tínhamos mais de 400 quilômetros para rodar na Argentina até o hotel do dia. E assim acaba o mapa do Brasil. Este é um dos nossos momentos favoritos. Entrar com nossos próprios carros em território estrangeiro. Esta fronteira foi bem tranquila. Solicitaram apenas os passaportes, documentos do carro e a carta verde. Não houve revista dos veículos.
Levamos cerca de 30 minutos para todo o comboio passar. Estávamos meio sonolentos após o almoço na churrascaria. Então, preparamos lá na aduana mesmo o nosso primeiro café expresso da expedição, para enfrentarmos as longas retas de Entre Rios que nos levariam até o hotel em Concórdia. E aí, Cissa, o que a gente vai fazer agora? Tomar um cafezinho! Apesar de ser uma travessia rápida e sem filas, havia um pedágio de $15 para pagar antes de entrar na rodovia. Acabamos de entrar na Argentina, pagamos um ultra pedágio super caro, R$54. Só para entrar na Argentina. Entramos por Santo Tomé, já passamos para a próxima cidade chamada Alvear. E previsão de chegada hoje é super cedo no hotel, né? Antes das 9. E assim, estávamos finalmente em território argentino. E uma ótima notícia! Ganhamos 1 hora no dia devido ao fuso horário argentino. 1 km por hora, 6 horas e 18 de deslocamento, 130 metros de altitude, 33 graus de temperatura. Faltam 406 km para o hotel, que fica nessa rodovia mesmo. Previsão de chegada 8h20. Começaram as infinitas retas. Paramos em Paso de los Libres para abastecer no posto YPF e para tomarmos algo gelado, pois apesar do sol já se pondo, estava muito quente. E assistimos ao belo pôr do sol ainda na estrada. O comboio foi parado pela primeira vez pela Polícia Rodoviária Argentina. O policial, na verdade, só estava curioso sobre o grupo, bateu fotos do comboio e demos uma camiseta de presente. Estamos aqui no meio da estrada, o policial parou a gente para tirar foto. Olha lá. A gente deu uma camiseta para ele. Olha, o Sérgio já começou no segundo dia de viagem, a nossa Dakarete Edna entregando a camiseta. Ainda faltavam quase 100 km até o hotel. Nossa, cuidado, tem umas crateras. É esse aí na frente? E finalmente chegamos! O hotel é bem novo e moderno, na beira da estrada, é excelente para um descanso antes de continuar a viagem. E ainda conta com um amplo estacionamento. Olha, muito bom, lindo. Check-in feito já? É, check-in feito. E outro hotel também. Esse é seu, Márcio Riacha. O comboio foi recebido com um delicioso suco de laranja natural bem gelado. Pronto. ¿Qué es esto? Jugo exprimido de naranja. Ah, es cortesía de... Cortesía de la casa. Ah, muchas gracias. Ah, qué No, lindo. por favor, de nada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah, que fofo, olha só. Aí, Dudu, pega o seu. Eu vou dormir. Pega o seu. Geladinho. É para pegar. Então, graças, fala. A equipe muito atenciosa do hotel reservou ainda uma grande mesa no restaurante com o logo do Dakar. Não, peraí. A gente foi recepcionado com suco de laranja. E agora a gente chegou na mesa, olha só, eles personalizaram a reserva pra gente. Uau! Não, e quando chegou, direitinho, chave pronta, tudo dividido. Os quartos bem divididos. Jantamos e fomos descansar, pois o dia seguinte seria muito longo.
O dia amanheceu totalmente diferente de ontem, com céu fechado e chuva forte. Eu espero que não arraste o carro, hein? Dudu, bom dia pra viajar hoje? Pegar a estrada? Eu queria lama. É, lama. Ó, a galera já tomou café. Estamos esperando pra... A gente tá se preparando pra sair, mas acho que a gente vai esperar um pouquinho. Começou uma chuva boa. Hoje iremos percorrer 530 quilômetros até nosso hotel em Venado Tuerto. Partiu Venado Tuerto. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just... Vai, amor, faz exercício comigo. Sweet melody. A primeira parada foi em Nogoyá, no posto YPF para abastecimento. Já era hora do almoço e fomos para o que parecia ser o melhor restaurante da pequena cidade. Fizemos um almoço com muita calma, de quase 2 horas. Olha o vinho. O pessoal comendo mal. Olha as reações do povo. A cara de alegria desse povo. Eita, povo gordão. E o Fabinho tá onde? Só na salada. Ó, viajei. Comer, almoçar, bater papo e curtir. Ó, que delícia. Isso faz parte, gente. É muito bom. Cissa tá se entregando, olha lá. A única sobra é a Bruna. Isso, Cissa, muito bem. Hora de continuar a viagem. Ainda tínhamos quase 300 quilômetros para percorrer hoje. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. I just can't hold it in. I think Olha, we started Dudu, chama-se kitesurf. Muito legal, olha que legal. Cara, eu fui abrir o vidro quase que meu carro saiu fazendo kitesurf. Olha a onda. Lembra dessa ponte, Dudu? Lembra dessa ponte na frente? Alguém se lembra do nome da ponte? Ponte Vitória. No, we don't have to burn out in the fire. I wanna know. Passamos por Rosário, cidade que já conhecemos quando viemos assistir ao Rally Dakar em 2018. Just what you're waiting for, and you should know. Parece que o hotel fica do outro lado da rodovia mesmo. Juliana, você que é minha gurua cultural, quem foi Venado Tuerto? Ela vai pesquisar, mas nunca tinha ouvido falar também. É um cara que bebia muito, vivia torto. Foi o fundador da Quilmes. Antes de escurecer, chegamos ao nosso hotel. Também localizava-se na beira da estrada e contava com estacionamento fechado. Você percebeu que o Márcio ele programa tudo assim para que a gente pare lá no restaurante, aqui no hotel tem um pouco de off-road, né? Ah, sempre colocando o carro aí numa aventurinha. On and on, we'll move a little closer. We don't have to burn out in the fire. Bem-vinda! We don't have to burn out in the fire. Frases curiosas decoravam as paredes de cada quarto. What are you waiting for? O restaurante do hotel só servia comida congelada, mas encaramos, pois estávamos cansados demais para sair à procura de um restaurante na cidade. Aproveitamos que chegamos cedo para realizarmos alguns reparos nas viaturas e também para trabalhar e estudar. Assim terminou mais um dia rumo à Patagônia.
Acordamos às 6h30 da manhã. Amanheceu um belíssimo dia de sol. Oi, Ju, onde estamos? Pedrino, Hotel Pedrino em Venado Tuerto. Ufa, 7h15. Vamos partir hoje às 8 horas. Dirigir 850 km até Casa de Piedra. Em qual cidade que era mesmo, Marcos, que eu esqueci? Casa de Piedra. A cidade é Casa de Piedra, pô. Então vai ser uma puxada de 10 horas hoje. Ai, ai. E previsão de chegada às 22 horas hoje à noite. O piloto dormiu bem? O trajeto do quarto dia da expedição será entre as cidades de Venado Tuerto e Casa de Piedra. Serão longos 840 quilômetros de retas no dia, somando 3.130 quilômetros desde São Paulo. Galera, partiu, quarto dia de viagem. Cada vez mais próximo da Patagônia, hein? Em Rufino, precisamos parar para fazer um reparo de emergência no para-brisa da Triton. Estava começando a trincar. Passou 3 caminhões, muita pedra voando, desviei de uma, de outra, não teve jeito. Uma pegou o carro. Ela tá querendo ser gentil, mas foi o Márcio que jogou a pedra. Qual que é o depoimento do culpado? Prove que fui eu. Tá vendo? Poucos grupos na vida conseguem juntar o culpado e a vítima assim, no mesmo ambiente. O calor era intenso e muitos mosquitos invadiram nossas viaturas. Mas é isso que deixa a viagem legal. Senão... Motor, pelo amor de Deus. Não, vai acontecer nada não, vai acontecer nada não. Após 325 quilômetros, entramos em General Pico para abastecer. Aproveitamos e almoçamos na cidade. Ó, estávamos lá fora, entramos para pagar a conta e já sentamos de novo, né? Olha lá. Daqui a pouco a gente vai pra onde? Pra praça de novo, né? O Renato, pra pagar a viagem, resolveu trabalhar. O que que... Você tá de caixa aí? Tá trabalhando, vai lavar louça. Tá tentando passar o cartão. Agora, o 7 horas e meia de viagem, sendo 2 horas e meia abastecendo e almoçando, 180 metros de altitude, faltam 475 quilômetros do destino, 22 graus de temperatura. Ontem a gente estava na região do litoral argentino. Para quem não conhece, a Argentina é dividida em 5 grandes regiões. E hoje de manhã a gente passou para a região dos Pampas. Os habitantes originais eram os Querandí, que no meio do século XIX foram expulsos dessa região. E todo o Pampa foi dividido entre as famílias mais ricas da Argentina. Aqui tem vários resorts que servem de destino para as famílias mais ricas da Argentina. Deve ser por isso que a gente viu vários lugares bonitinhos aqui, né, na região. Às 18 horas, paramos na cidade de Padre Bono para abastecer e tomarmos um café. Ainda faltavam 300 quilômetros para nosso destino do dia. Há 3 dias que a gente dirige com o sol na nossa cara. Aí eu pensei, falei, bom, vou colocar uma cortina aqui no meio da minha casinha. Ó, posso olhar, nossa, olhar. Assistimos ao espetacular pôr do sol dirigindo pelo Parque Nacional Lihue Calel.
é formado por montanhas de intensa atividade vulcânica há 200 milhões de anos. Às 8h30 da noite, fizemos uma rápida parada em Puelches e seguimos viagem, pois ainda restavam 110 quilômetros para percorrer. Vila Turística Casa de Piedra. Chegamos. Parabéns, pessoal, chegamos. Às 10 da noite, chegamos à pequena cidade de Casa de Piedra. Achamos hotel, fizemos o check-in. Nosso quartinho da noite. E os proprietários nos indicaram um restaurante. E lá fomos jantar, tomar um vinho e relembrar os acontecimentos do dia. Muito bom. Hoje foi pesado, hein? Ah, mas o pôr do sol vale a pena. Não, hoje foi lindo mesmo. Estamos aqui em Casa de Piedra. Esse hotel existe, graças a Deus. Não tem cordeiro, quero um assado vazio. Purê de papa. Oh, empanada, me gostaria uma empanada. Tem empanada de quê? Mara. Mara, ok. É um coelhinho. Mas é tão bonito. Tô hermoso. Não, sou salvaje. O objetivo do dia será chegar à bela cidade turística de San Martín de los Andes. Serão 600 quilômetros para rodar hoje, totalizando 3.750 quilômetros desde São Paulo. Drifting on the ocean, sometimes I pass by an island, but there's nothing there for me. I move on as the wind blows, hoping to wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky. Partiu mais um dia de viagem, rumo a San Martín de los Andes, uma das cidades mais bonitas da Patagônia. That my life is a she shy. Fizemos uma rápida parada para fotos neste lugar isolado. Na cidade de Neuquén, paramos em um posto IPR para abastecermos as viaturas. E aproveitando que havia uma grande loja de conveniência no posto, resolvemos almoçar para ganharmos tempo. Vocês compraram aí? Cafezinho pra aguentar a viagem. Ah, não, temos também, vai. Assim você também tem a batatita. Ai. Eles chamam de tartar, né? Deve ser quiche, olha só. Olha o nível da batata. Pura batata. Reflection in my eye, and it's true, so true. That my life is a she shy. Is a she shy. Is a she shy. Às 3 da tarde, finalmente entramos oficialmente na região da Patagônia. O calor ainda era muito intenso, mas a paisagem começava a mudar. E aquela paisagem seca e desértica estava ficando para trás e entrávamos em uma região com lagos de vegetação. Às 5
da tarde, fizemos uma parada para apreciarmos a vista e fazer um voo de drone. Por algum motivo, o Hiro perdeu contato com o drone, que acabou se perdendo no meio do morro. Fomos em busca dele. Aí, achamos o drone! Tá vendo? Este rio era tão bonito que procuramos um meio de chegarmos mais perto dele. Encontramos uma pequena saída na estrada que ia até a beira do rio. Era lindíssimo. Logo mais à frente, após uma estreita ponte, paramos em um mirante com uma vista espetacular, perfeita para fotos. Finalmente, a paisagem que tanto esperávamos ver na Patagônia estava começando a surgir. Mais alguns quilômetros para frente, mais uma parada. Uma plataforma foi construída para avistamento dos condores dos Andes. São aves gigantescas com envergadura de asas de mais de 3 metros. Infelizmente, não conseguimos avistar nenhum. Hora de seguir. Faltava pouco para San Martín de los Andes, nosso destino do dia. Finalmente chegamos! Objetivo do dia completado com sucesso. A pousada era muito charmosa e ficava à beira de um riacho. Podíamos escutar o barulho da água do nosso quarto. Era fantástico. Qual que era o nome daqui? Hukaleufu, né? Olha que nome bonitinho. Seja bem-vindo, essa aqui é a nossa cabana. Vamos dividir com a família Usuki. Ai, meu Deus do céu. Dá pra fazer café da manhã aqui, ó. Tem tudo. Eu vou trazer. Fizemos o check-in e saímos para jantar na charmosa cidade. As opções eram intermináveis. Após tantos dias percorrendo por lugares desertos e nada turísticos, foi recompensador encontrar um lugar tão animado e com pessoas do mundo todo. No próximo episódio, iremos passar pela espetacular Rota dos 7 Lagos e entraremos em território chileno, até a cidade litorânea de Puerto Montt. Finalmente a Patagônia começava a mostrar sua exuberante beleza. Não perca! Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!